Gênesis capítulo 26. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós temos compartilhado com a igreja, neste capítulo de Gênesis 26. Nós temos falado do verso 1 ao verso 25. Na primeira mensagem, com o tema Aprendendo com a Adversidade, nós vimos que em razão da fome, Isaac saiu de Beer-lahai, que significa a fonte daquele que vive e me vê, e foi a Gerar. Comparamos com o que viveu seu pai Abraão há 100 anos atrás. O mesmo local, o mesmo povo, a mesma desculpa em relação à esposa, Sara e Rebeca, o mesmo nome do rei, Abimeleque. E nós aprendemos então naquela primeira mensagem 3 lições com Isaac. A primeira delas é que Isaac agiu dentro de Gênesis 26, do verso 1 até o verso 14, foi os versos que nós usamos na primeira mensagem. Isaac agiu diante da necessidade, ele não se prostrou, ele agiu. A segunda lição que aprendemos foi que Isaac obedeceu, ele não foi ao Egito, porque o Senhor tinha dito para que ele não fosse ao Egito. E algo tremendo que eu não disse naquela ocasião, é que Abraão, há 100 anos atrás, foi exatamente ao Egito, e certamente Isaac sabia que o seu pai tinha ido ao Egito, tanto quanto sabia dos poços que havia lá no vale de Gerar, em que ele foi abrindo esses poços. E aí então, Isaac recebe do Senhor e diz, olha, não vá ao Egito, porque com certeza, e era a rota para Isaac chegar até o Egito. Seu pai tinha ido, provavelmente ele iria. Deus então diz a Isaac, não desças ao Egito. E nós falamos um pouco sobre isso. Isaac então obedeceu. E a terceira lição que nós aprendemos naquela ocasião foi que Isaac semeou. Não importa a circunstância, não importa o local em que você esteja, mesmo que você não tenha a intenção de permanecer ali naquele local, você precisa semear. Isaac agiu, obedeceu e semeou. Agindo assim, e quando eu e você agimos assim, quando a gente age, obedece e semeia, você é abençoado. Na primeira mensagem, nós caminhamos até o verso 14. Depois, no domingo passado, a segunda mensagem, com o tema Cavando Poços no Deserto, nós comparamos o deserto físico e real de Isaac com a aridez espiritual, a aridez na qual nós tentamos sobreviver, a violência dos homens, a desigualdade social, o sofrimento, a fome, as drogas, o álcool, a corrupção e os seus escândalos, a banalização do sagrado. E falamos e comparamos um pouco essa questão do deserto físico e real de Isaac, e o nosso deserto, um deserto moral, um deserto em que o pecado tem imperado, uma aridez na vida das pessoas, uma aridez na sociedade. Comparamos então esta atitude com o pecado que entulha a vida das pessoas. Vimos também que o vale não é o fim em si mesmo, que no vale nós somos tratados, que até mesmo no vale com Cristo é bênção. E o último verso que analisamos foi o verso 18, e eu gostaria de ler com você esse verso de número 18 de Gênesis 26. E tornou Isaac, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. Isaac então cavou. Isaac não ficou esperando, ele cavou. Isso fala de algo que eu e você temos que fazer, nós temos que ir ao encontro da bênção. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Não adianta prostrarmos diante da situação. Até esse ponto, você que não estava aqui no domingo passado, até este ponto, Isaac já estava no vale de Gerar. Ele havia ido para Gerar, do verso 1 ao verso 14, e em função da fome que havia cometido aquela terra, tal qual o seu pai há 100 anos atrás, e chega ali então em Gerar, e aí ele começa a prosperar porque ele agiu, ele obedeceu e ele semeou, e começa a prosperar não porque ele era bom, mas porque o Senhor o abençoava. É assim com a tua vida, tem que ser assim com a tua vida, agir
obedecer e semear. Mas aqui, até o verso 18, Isaac já não estava mais em Gerar, ele tinha ido para o vale de Gerar. Puxa vida, ele já havia prosperado ali naquela terra, porque o Senhor o tinha abençoado, mas aí então começou uma perseguição. Os inimigos, que são os filisteus, né, representando aqui os nossos inimigos contemporâneos, e aí então os inimigos perseguiram Isaac e ele foi para o vale. Isaac não contendeu, Isaac não se preocupou, Isaac simplesmente obedeceu e sabia que aonde quer que ele estivesse, o Senhor o abençoaria. Isaac, neste momento, ele está no vale. Quando ele chega no vale, ali ele já havia prosperado, ele tinha gados, ele tinha pessoas, muitas famílias que o acompanhavam, que estavam com Isaac e que dependiam da sua liderança e dependiam da bênção dele para continuar a sobreviver. Isaac então, como já havia passado ali com o seu pai Abraão, Isaac então lembra dos poços, onde havia os poços, e começa a cavar esses poços. Nós vimos no domingo passado que eu e você sabemos onde encontrar água. Eu e você sabemos que temos que buscar água, sabemos onde ela está e precisamos ir até esses poços. Isaac não mandou que os servos fizessem tão simplesmente, Isaac também cavou os poços. Deus poderia ter aberto os poços que haviam sido entulhados pelos filisteus. Nós vimos que os filisteus entulharam os poços para cortar qualquer vínculo da descendência de Abraão com aquela terra, porque aquela terra, os poços que Abraão, seu pai, há 100 anos atrás havia aberto, dava-lhe o direito, tinha vínculos para com aquela terra. Então, para que a descendência de Abraão não tivesse mais nenhum vínculo, entulharam. E nós vimos que o pecado cega. O pecado cega as pessoas. Numa região árida, numa região de deserto, entulharam poços de águas. Loucura, loucura completa. O pecado faz assim na vida das pessoas. Então Isaac cava poços. Deus poderia ter cavado, Deus poderia ter desentulhado aqueles poços com um estalar de dedo. Poderia, mas tem certas coisas que eu e você temos que fazer. Se você sabe onde tem água viva, eu e você temos que ir até a água viva. Porque o Senhor não vai fazer simplesmente as águas caírem sobre as nossas vidas. É como igreja. Se eu e você não buscarmos ao Senhor, se eu e você não cumprirmos o nosso papel nesta aliança que temos com o Senhor, se eu e você não clamarmos o nome do Senhor Jesus, não buscarmos ao Senhor Jesus, não desentulharmos os poços, Deus então não nos concederá as águas que tanto temos buscado, porque isto eu e você é quem temos que fazer. Isaac então começa a cavar os poços. No verso 18 nós vemos isso. Falei também sobre uma outra situação em que Isaac, no verso 18, ele dá os mesmos nomes aos poços que o seu pai havia dado. E aí então eu compartilhei algo mais ou menos assim, sintetizando, que a vida não começa de novo a cada nova geração que entra em cena. A vida é uma continuação, alicerçada sobre fundamentos antigos. Precisamos de alicerces, embora precisamos também de novos edifícios. E aí Isaac então dá o mesmo nome a estes poços que havia sido cavado pelo seu pai. Nesta noite, com o tema Buscando o Nosso Reobote, eu quero compartilhar com você sobre isso. Mas que palavra é essa? Buscando o nosso Reobote. Quero concluir estas 3 mensagens nessa noite, embasadas nesse texto de Gênesis capítulo 26, do verso 1 ao verso 25. Como nós fomos até o verso 18, e lemos o verso 18 nessa noite, eu quero então fazer a leitura juntamente com você, do verso 19 ao verso 25, que diz assim a palavra. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele.
Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abrão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Fecha os seus olhos. Pai, nesta hora, nós pedimos que tão somente o teu Espírito Santo haja no nosso meio. Deus, que cada um de nós venhamos a ter os nossos ouvidos agora abertos para a tua palavra, que venhamos a entender a tua palavra, os ensinamentos contidos na tua palavra. Fala e ensina-nos, assim como falastes ao meu coração. Ministra agora, Senhor, sobre a vida destes amados que aqui estão, e que neste momento eu me calo, que eu venha me calar neste momento, para que tão somente o Senhor fale sobre as nossas vidas, através da tua palavra, nesta noite. Eu oro agradecido, no nome santo de Jesus, amém. Buscando o nosso Reobote. O verso 19 que nós lemos diz assim: cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Isso me chama a atenção, porque não acharam simplesmente um poço de águas, mas acharam um poço de águas vivas. Devemos pensar aqui em alguma fonte permanente. Não era algo, uma água parada, não era algo que cessava, mas era uma fonte, não um depósito de água parada. Este termo águas vivas me faz lembrar do encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, em João capítulo 4, do verso 6 ao verso 10. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 4, do verso 6 ao verso 10, Evangelho de João, capítulo 4, do verso 6 ao verso 10, o diálogo de Jesus com uma samaritana. E diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, era mais ou menos meio-dia. O sol estava a pino, a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a água, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Escute uma coisa, querido, Deus nos chamou para a tarefa de reabrir poços, para restaurar a fonte que há no nosso interior, de onde jorrarão rios de água viva para nós e para os que estão ao nosso redor. O processo é simples, o processo é a remoção dos entulhos. Sabe, quando eu leio aqui e vejo escrito no verso 19, poço de águas vivas, eu me deparo no deserto com Jesus, porque Jesus, lá em João, como nós lemos, Ele é a água viva. Não importa onde você esteja, não importa a situação, não importa quão árida seja a terra em que você esteja, não importa a situação do local em que você está, o Senhor Jesus está ali contigo. Ele promete na sua palavra e diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas existe algo que precisa ser feito, precisa que venhamos a cavar poços, que venhamos a desentulhar, que venhamos a tirar aquilo que o pecado vem jogando sobre as nossas vidas, tentando estancar as águas vivas, que é o que você, querido, que já teve essa experiência com o Senhor Jesus, tem dentro de você, mas tem sido entulhado. As águas vivas estão em você, mas você
de certa forma, tem sido entulhado pela ação do pecado, que tem influenciado as nossas vidas, que tem entrado nas nossas vidas e não tem permitido que as águas vivas venham a brotar. Isaac, quando começa a cavar ali, ele então se depara com as águas vivas. Vidas precisam ser desentulhadas. Vidas estão entulhadas pelo pecado. Pessoas que estão ao teu redor, pessoas que fazem parte da sua rede de relacionamento, do seu oikoses, precisam ser desentulhados. Você é aquele que tem a água viva, você é aquele que tem o Senhor Jesus, você é um poço desentulhado, limpo, pronto, as águas estão jorrando da sua vida, águas, fontes de águas vivas, rios de águas vivas fluem de você, e existem pessoas ao seu lado que estão sendo entulhadas pelo pecado e que precisam dessa fonte. Querido, muitos dos nossos amados têm sido entulhados pela ação do pecado. É tempo de estarmos cavando, é tempo de estarmos desentulhando aquilo que, como um lixo, tem vindo sobre as nossas vidas. O verso 20 de Gênesis capítulo 26 diz assim: e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Além de água, Isaque encontrou contenda. Além da água viva, Isaque encontrou contenda. Deixa eu te falar algo sobre o pai de Isaque, que eu não disse ainda. Quando Deus chama Abraão, ele faz promessas, em Gênesis capítulo 12, Deus promete abençoar Abraão, mas para isso ele tinha que obedecer. Ele precisava passar pela obediência. Obedecer completamente, isso significava deixar a casa, deixar amigos e ir para um lugar em que o Senhor mostraria, viajar para uma nova terra. Abraão obedeceu e partiu para um futuro de bênçãos ainda maiores. Deus pode estar tentando te tirar de um determinado lugar para oferecer para você bênçãos ainda maior do que você tem oferecido. Há um tempo atrás um irmão me procurou e disse: pastor, esteja orando por mim, porque eu tenho que tomar uma decisão muito séria na minha vida, e uma empresa que está crescendo, mas ela é bem menor do que a empresa em que eu estou trabalhando, e a proposta é muito boa, mas já faz muito tempo que eu trabalho nessa empresa, acho que 14 anos, e eu preciso tomar uma decisão, se eu vou deixar essa empresa ou não. E eu disse para ele: olha, que a paz seja o vosso árbitro, diz a palavra. Se você sentir paz no teu coração, querido, você está orando, está buscando, sim. Se você sentir paz no teu coração, toma atitude. Hoje esse amado está feliz da vida, porque naquele processo de mudança, ele ficou sabendo de algumas empresas que já estariam se desligando daquela que ele estava trabalhando. E se ele tivesse continuado naquela empresa, provavelmente ele estaria numa decadência na sua vida profissional, juntamente com a empresa. Deus o tirou daquele momento exato e colocou numa empresa em franco crescimento. E é impressionante como Deus está agindo na vida desse querido, como Deus tem abençoado a atitude, porque Deus havia falado com ele agiu, ele obedeceu e agora começa a semear. É tremendo o que Deus vai fazendo. Isaac então começou a cavar os poços, encontrou o poço de água viva. O que aconteceu? Os filisteus desceram de Gerar até o vale, vieram até o vale porque souberam que ali estava brotando águas vivas e contenderam com Isaac. Isaac então não fez caso, simplesmente deixou aquele lugar, deixou Ezeque, a contenda, e começou a cavar outros poços. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus pode estar tentando levar você a um lugar onde há bênçãos ainda maiores. Não permita que o conforto, a segurança, façam você perder o plano de Deus para a sua vida. Muitos se estacionam numa zona de conforto espiritual e não recebem a plenitude de Deus para a sua vida,
a vida, a abundância que Deus tem para você. Muitos no conforto espiritual. Está muito bom para mim. Eu tenho participado dos trabalhos da igreja, mas eu não tenho me influenciado nos trabalhos da igreja. Eu não tenho me envolvido nos trabalhos da igreja. E então não deseja o novo de Deus para a sua vida e vive uma mesmice espiritual. Você é salvo, você é servo do Senhor, é meu irmão em Cristo, estaremos com o Senhor um dia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, há mais para você. Deus está te chamando, Deus está querendo que você venha a encontrar águas vivas, poços de águas vivas, onde esse rio que flui do trono te alcança. Mas eu e você precisamos querer. Talvez o medo do novo, da parte do Senhor, tenha nos impedido de desfrutar dessa vida abundante. Abraão saiu de Ur, isso há 100 anos atrás, desta narrativa de Gênesis 26. Abraão saiu de Ur pelo caminho de Harã e chega a Canaã. Cerca de 1.500 quilômetros foi a caminhada de Abraão. Quando chega a Canaã, Deus promete que daria aquela terra para ele, Canaã. Mas olha que interessante. Quanto tempo levou isso? Para que a semente de Abraão conquistasse aquela terra que o Senhor havia prometido para ele, lá em Gênesis 12. 700 anos. 700 anos se passaram. Mas o que me chama mais a atenção ainda, é que quando Abraão pisa na Canaã, quando ele sai de Ur, faz todo o trajeto e pisa em Canaã, naquele exato momento havia fome na terra. Eu fico imaginando o que Abraão pensou naquele momento. Porque ele saiu da sua terra, porque o Senhor já havia dito para ele, olha, eu vou te abençoar. Eu vou te fazer muito grande, eu vou te abençoar. E o Senhor o leva para Canaã. E naquele momento Canaã havia fome naquela terra. Me parece que comigo e com você, as coisas acontecem mais ou menos assim. Quando nós começamos a buscar ao Senhor, quando nós nos despertamos a buscar ao Senhor, quando nós somos despertados pelo Espírito Santo de Deus e começamos a ter um compromisso maior com o reino de Deus, a buscar ao Senhor na leitura da palavra, a dobrar os nossos joelhos e começar a clamar, me parece que neste exato momento as coisas começam a ficar mais difíceis na nossa vida, me parece que começa a haver fome na terra, assim como Abraão. Mas Abraão não desistiu, Abraão continuou a seguir ao Senhor, continuou a obedecer ao Senhor, continuou na palavra que o Senhor tinha dito para ele, porque Abraão recebeu aquela palavra no coração e disse, e sabia quando o Senhor disse, eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação. Abraão sabia em quem ele cria e não duvidou daquilo que o Senhor estava falando. Mesmo quando ele chegou naquela terra ali, Deus disse, olha, esta terra eu vou dar à tua semente. Havia fome naquela terra. 700 anos se passaram até que o povo de Israel tomou posse da Canaã. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos. Às vezes queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia. Às vezes queremos que as situações se resolvam da noite para o dia. Mas Deus tem um propósito, e aquilo que Ele prometeu na sua vida há de se cumprir. Quando Abraão chega em Canaã, havia fome. Que situação! Mas Abraão não desistiu. Abraão perseverou. E a história se repete com Isaac. Isaac havia prosperado em Gerar. Disseram para ele sair de lá. E ele foi até o vale de Gerar. Abre o primeiro poço. E começa águas vivas a brotar daquele poço. Vêm os inimigos, os filisteus, e tocam de lá. Tem gente que acha que a caminhada de vida cristã é fácil. Tem gente que prega que a vida cristã é um mar de rosas. Tem gente que acha que tudo é lindo, maravilhoso. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando nós buscamos servir ao Senhor, há levantes, há contendas sobre as nossas vidas, há situações, os filisteus, os nossos inimigos, eles começam a se levantar sobre as nossas vidas. Querido, não desista, creia no Senhor, espere no Senhor. Isaac não ficou ali
contendendo por causa daquele poço de águas vivas. Sabe por quê? Porque mais importante do que o poço de águas vivas era o Deus que dava o poço de águas vivas. Isaac buscava ao Senhor. Eu não sei aonde você tem colocado a tua vida, eu não sei o que tem sido importante para você, eu não sei se são os poços de água viva que é a riqueza na tua vida. Isaac não teve isso, não teve essa atitude. Isaac simplesmente, quando contenderam com ele, eu busco ao Senhor, e o Deus que me deu este poço de águas vivas há de me dar mais poços, mais águas, há de me abençoar, porque eu sirvo ao Senhor. E não se importou com a contenda. Continuou a trabalhar e a desentulhar o segundo poço. Neste, além de água, encontrou inimizade e ódio. Sitna é o significado. Inimizade e ódio. Abandonou também. Não desistiu de trabalhar. Continuou trabalhando. Isaac podia ter se prostrado diante da situação: eu não vou fazer mais nada. Quando estava tudo bem na minha vida, aí me tocam daquele lugar, o Senhor não está comigo. Mas tudo bem, eu fui para o vale, que eu ia fazer o quê? E comecei a cavar poços ali, Deus me abençoou, e águas vivas brotaram. Aí depois me contenderam comigo, e me tocaram de lá. O Senhor não está comigo. Não, Isaac não pensou assim. Isaac continuou a trabalhando. Isaac não se preocupou com a inimizade, com o ódio do segundo poço. Isaac abandonou aquele poço também. Ele não desistiu de trabalhar e finalmente encontrou o seu poço, a qual deu o nome de lugar amplo, espaçoso, de liberdade. Chamou aquele poço de Reobote. Um lugar espaçoso, um lugar amplo em que o Senhor havia prometido. Isaac encontrou o seu poço de águas cristalinas, depois de muito trabalho. Ele não brigou, ele não lutou, apenas confiou em Deus. Só prosperaremos, queridos, no lugar em que o Senhor tem para as nossas vidas. Só prosperaremos quando nós encontrarmos o nosso Reobote, no lugar que o Senhor tem para a nossa vida. Não se preocupe, não contenda, não luta com situações, porque há um lugar que o Senhor tem para a sua vida, e quando você estiver neste lugar, o Reobote de Deus na sua vida, ali ninguém vai contender contigo, não haverá Ezeque, não haverá Sitna, não haverá ódio, não haverá porfia, não haverá situação nenhuma, porque você estará no lugar que o Senhor preparou para você. O seu Reobote, o Reobote de Deus na sua vida. Devemos buscar o nosso Reobote, lugar amplo que Deus separou para nós. Leia comigo o verso 23. Depois, subiu dali a Berseba. Verso 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Verso 22. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Do vale de Gerar até Berseba, mais ou menos de 32 a 40 quilômetros, foi a distância que Isaac percorreu, do vale de Gerar até ali Berseba. Uma coisa que me chama a atenção, que quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, quando nós buscamos o Deus, e não as bênçãos desse Deus, quando nós não nos preocupamos se vamos ter que deixar para trás os poços, aquilo que representa, querido, eu e você, no mundo ocidental, não fazemos ideia do que significava numa região como aquela, poços de águas. Talvez, como se hoje, para nós, significasse ouro e prata. Naquele lugar, de que adiantaria ouro e prata, se não haveria a essência, se não houvesse a essência da manutenção humana, simbolizada pela água. Isaac deixou o mais importante para aqueles homens, porque o mais importante para Isaac era o Deus que o abençoava. Não importa onde você esteja, não importa a situação, se o Senhor está contigo, ali vai ser o teu Reobote. Espera no Senhor, espera e confia no Senhor, somente haja assim.
quando nós buscamos primeiro o reino, além das demais coisas serem acrescentadas, desfrutaremos de autoridade espiritual, unção, e ouviremos a voz de Deus, a voz do Senhor. Depois do teste, queridos, vem a confirmação. Olha lá no verso 26, no capítulo 26, o verso 3 e 4, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. E então aqui eu vejo que no verso 23, ele subiu dali para Berseba, e no verso 24 diz, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, deixa eu falar algo para você também, meu amado, depois do teste vem a confirmação. Que teste foi esse? Isaac agiu, Isaac obedeceu, Isaac semeou, Isaac cavou, Isaac buscou o seu Reobote, e então começa a desfrutar da comunhão e da aprovação do Senhor. Quando ele sobe para Berseba, Berseba significa lugar de comunhão. Quando ele sobe para Berseba, o teste de Isaac, daquele momento já havia sido completo. Porque então, vá para o verso 25 comigo. Olha só o que Isaac faz. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Deixa eu te falar, querido, algo. Quando eu e você agimos, quando eu e você obedecemos, quando eu e você semeamos, quando eu e você cavamos, procuramos as águas vivas, quando eu e você não contendemos, não ficamos preocupados com situações, mas buscamos a esse Deus e confiamos nesse Deus, então a comunhão com Deus, então ao falar do Senhor sobre a sua vida, então o caminho está desobstruído, as águas fluirão da sua vida, do trono de Deus, e passarão por você como um aio, como um canal, como um cano. Você é um cano. Não estou falando que você vai dar cano nos outros, porque isso não é de Deus. Deus não aprova isso. Mas você é um cano. Sabe por que você é um cano? Porque você não precisa aparecer. As águas estão passando por ali, você sabe que o cano está ali, mas você não vê o cano. Assim sou eu e você. Você não precisa aparecer, você não precisa de holofotes na sua vida, mas eu sei que o cano está lá, eu sei que ali tem água, porque existe um cano. Eu e você não precisamos aparecer, mas temos que deixar o rio, as águas do Senhor correr sobre as nossas vidas, fluir sobre as nossas vidas e abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. No verso 25, quando eu vejo o altar, tenda e poço, isso fala muito comigo, porque isso trata da essência da vida. Altar, tenda e poço. E é nesta ordem, querido. A Bíblia, tudo que ela tem a nos ensinar, não é por acaso a ordem das coisas, não é por acaso que alguns números estão lançados na palavra de Deus, tudo tem o seu significado. 4 patriarcas, não é? Abraão, Isaque, Jacó e José. Abraão, 4 altares. Isaque, 4 poços. Abraão, Isaque, Jacó, 4 colunas. E José, 4 sonhos. 4 patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó e José. 4 altares, 4 poços, 4 colunas e 4 sonhos. Não é por acaso, querido. Nada na Bíblia é por acaso. Existem ensinamentos profundos. E aí então eu vejo aqui, na palavra de Deus no verso 25, altar, tenda e poço. Altar, tenda e poço. Deixa eu te falar uma coisa, quando Isaac chega ali em Berseba, e o Senhor fala com ele, confirma aquilo que tinha dito para ele, no verso 3, no verso 4 desse capítulo. Então fala, olha, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. A Isaac havia passado no teste, e agora ele estava em comunhão com o Senhor. Quando ele chega em Berseba, ele tem comunhão com o Senhor, e quando ele tem comunhão com o Senhor, o que ele faz? Ele levanta um altar. Querido, é tempo de restaurar o altar na sua vida. O altar não pode ser feito de pedras que estão cada uma para um lado. É tempo de edificar um altar, é tempo de pegar as pedras e colocar e limpar a terra, o pó deste altar, e deixar preparado para que venha fogo dos céus e
queime a oferta minha e sua, as nossas vidas nesse altar. É tempo, querido, de buscarmos ao Senhor. É tempo, querido, de estarmos fazendo todo esse percurso de Isaac, agindo, obedecendo, semeando, cavando, fazendo aquilo que o Senhor não vai fazer por mim e por você. E aí então levantando altares ao Senhor, tendo comunhão com o Senhor. Isaac em Berseba fez isso, levantou um altar, mas não foi só um altar. Isaac também levantou tendas. Eu vejo isso como as primícias da necessidade do ser humano: altar, tenda e poços. Existe um poço num lugar fantástico para ser cavado diante do Senhor. Cava os poços diante do Senhor, na presença do nosso Deus. Os essenciais da vida: o altar, a tenda e o poço. Porém, o altar tem a prioridade. Eu quero concluir essa mensagem. Isaac foi surpreendido pela fome. A fome que sobreveio sobre a terra. Peregrino numa região árida, semeou, colheu e enriqueceu. Confiou em Deus, não em suas próprias mãos, em sua própria força. Depois de tudo, pelo que passou, Isaac ergueu um altar ao Senhor, armou ali a sua tenda e abriu mais um poço. Foram 4 poços. Você, querido, é um peregrino numa terra árida, numa terra seca. Estamos a caminho da nossa Canaã. Estamos caminhando para a nossa Canaã. Não somos desse mundo, peregrinamos. Lembra daquele hino? Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre a cantar. Brilho celeste. Estamos numa peregrinação. Estamos peregrinando rumo à nossa Canaã. Obedeça, haja e semeie em meio a esta peregrinação. Abra mão das riquezas. Abra mão da riqueza que vem com contenda, inimizade, ódio. Abra mão dessas coisas e espere no Senhor. Procure o seu Reobote, o lugar amplo de Deus na sua vida. Em comunhão com o Senhor, erga um altar para Ele, a cada dia, a cada experiência. Quantos altares temos levantado ao Senhor? Quantas manifestações de Deus sobre a sua vida? O Senhor, quando falou comigo há 10 anos atrás, Ele disse: olha, esses meus sinais, eu passava sobre uma terra seca, eu passava um momento de aridez tremendo na minha vida, uma dificuldade, era um deserto na minha vida. Eu estava no vale naquele momento, mas no vale é um lugar de tratamento do Senhor, e foi assim comigo e com a minha esposa. Lá no vale eu podia olhar para os montes e contemplar o exército de anjos celestiais, e contemplar o Senhor olhando e dizendo: vai, filho, persevera, haja, obedeça, semeie, não se prostre diante dessa situação. Quando nós estamos no vale e olhamos para os montes, existe um Deus que está agindo sobre a sua vida, até mesmo no vale. Há 10 anos atrás, quando eu passava por aquele vale, por aquele deserto na minha vida, o Senhor disse assim para mim: olha, isso que eu estou fazendo com você hoje, é para que você conte aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos que eu sou Deus. Êxodo 10, 1 e 2. Quais as experiências que você tem? Sabe por que Abraão levantava altares? Quando o Senhor se manifestava sobre a vida de Abraão, a primeira coisa que ele fazia era levantar altar. Quando Deus falava com Abraão, ele levantava altar e sacrificava ao Senhor. Querido, quantas experiências você tem tido? Faça delas altares ao Senhor e coloque e se ofereça nele, em nome de Jesus. Noé, quando saiu da arca, quando pisou em terra firme, a primeira coisa que fez foi levantar um altar ao Senhor. Está na hora de levantarmos altares ao Senhor. Está na hora de desentulharmos os poços da nossa vida.
Está na hora de deixar fluir as águas de Deus, essas águas vivas sobre a sua vida, sobre a minha vida. Existe um povo sedento, um povo que está num deserto tremendo, uma aridez, uma sequidão espiritual tremenda. E você detém as águas vivas. É hora de fazer jorrar essas águas. Feche os seus olhos. Pai, oh Deus, eu sei que há muitos aqui que têm buscado o seu Rehobote. Pai, eu sei que há muitos aqui, Senhor, que têm dúvidas em relação aos propósitos do Senhor sobre a vida deles. Pai, nesta noite eu clamo o teu nome e peço a tua intervenção sobre estas situações. Peço o teu falar, o teu ministrar. Deus, nesta noite nós estamos dizendo ao Senhor que nós vamos desentulhar os poços, desentulhar as nossas vidas e tirar tudo aquilo que tem impedido das tuas águas fluírem nas nossas vidas, águas que trazem a comunhão contigo, o ouvir o teu falar. Oh, Paizinho amado, faça com que cada servo teu aqui nesta noite seja um poço de águas vivas, que fluam das tuas águas, dos teus rios sobre a vida destes queridos e alcance os que estiverem ao redor deles. Pai, não deixa-os confundidos. Oh Senhor, mostra o Rehobote na vida deles, mostra o lugar amplo, Senhor. Nós queremos prosperar, Senhor, nós queremos estar no centro da tua vontade, queremos encontrar o nosso Rehobote e estamos pedindo isto ao Senhor nesta noite. Confessamos os nossos pecados ao Senhor nesta hora. E queremos, Deus, um compromisso, uma atitude contigo. Queremos, Deus, estar com as nossas vidas limpas diante do Senhor, desentulhadas diante do Senhor. Queremos, Deus, agir, Senhor. Queremos então semear. Queremos, Deus, obedecer à tua voz. Queremos cavar poços, Deus, fazer com que as águas possam brotar, então desentulhando as nossas vidas, estarmos desentulhando a vida daquele que está ao nosso redor, que tem sido entulhada pelo pecado, pelas coisas desse mundo. Ah, Deus, aqui estão os teus filhos. Revela, Senhor, qual é o Rehobote de cada um deles. Eu sei que alguns têm buscado isso, Senhor, aqui nesta noite. E eu te peço, revela em nome de Jesus. A igreja continua orando ainda. Eu quero fazer uma pergunta aqui. A palavra de Deus diz em João capítulo 4, verso 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Há alguém aqui nesta noite que ainda não teve um encontro com a água viva que é Jesus. Há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus e que quer fazer isso neste momento. Há alguém aqui nessa noite, levante uma de suas mãos e eu vou orar por você. Há alguém aqui nessa noite que precisa encontrar a água viva, que quer beber desta água nesta noite. A palavra de Deus nos garante que se você beber da água viva do Senhor Jesus, jamais terá sede. Há alguém aqui nessa noite, eu quero orar por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, toma, Senhor, esta vida nas tuas mãos. Oh Deus, consagro esta vida, a vida desta senhora nas tuas mãos. E eu te peço, Deus, sela esta vida com o teu Espírito Santo. Ah, Paizinho, que jamais ela venha sentir sede espiritual, que ela possa beber das tuas águas, Deus, e começar nesta noite, e não simplesmente com um copo, Senhor, mas que rios venham sobre a vida dela, rios de águas vivas sobre a vida dela. Oh Deus, sela esta vida com teu Espírito Santo. Há mais alguém aqui nesta noite? Levante uma de suas mãos e eu vou orar por você. Há mais alguém aqui que entende que precisa das águas que é o Senhor Jesus, essas águas vivas? Eu vou orar por você, levante uma de suas mãos. Pai, nesta hora, nós agradecemos ao Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Deus, pelo ensinamento do teu servo Abraão e da sua semente Isaque. Te agradecemos, Senhor. Oh Paizinho, que venhamos então
a agir diante das adversidades, que não venhamos a nos prostrar diante delas, mas agir, obedecendo a Tua palavra, obedecendo, Deus, o Teu propósito sobre as nossas vidas. Revela, Senhor, o Teu propósito sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui nesta noite. Oh Deus, tem muita gente que está no vale, Senhor. Oh Pai, no vale financeiro, no vale emocional, no vale espiritual. Ah Deus, vale é lugar de tratamento. E eu te peço, Senhor, que o Teu tratar, Senhor, seja algo sentido, mas tira-os do vale, Senhor. Oh Pai, leva-os para a comunhão contigo, que o vale sirva tão somente para estarem entendendo a Tua vontade, cumprindo-a na vida de cada um deles, e então Te servindo, Deus, por completo. Ah, Paizinho amado, toma, Senhor, os Teus filhos nesta noite, e que águas vivas venham a fluir sobre a vida e de dentro destas vidas, para que venham a saciar a sede de uma humanidade perdida, que está caminhando a passos largos para uma eternidade sem Cristo. Nós nos colocamos diante de Ti nesta noite e Te pedimos estas bênçãos. Revela o Teu rebote sobre as nossas vidas.